Pois bem, então esse primeiro vídeo vai ser o vídeo de introdução para tentar mostrar como é que essa ideia me surgiu na cabeça, como é que surgiu os pontos de culminância, como é que surgiu a culminância. E por que que eu dei esse nome, né? Minha esposa até brinca que é a culminância. Bom, mas trocadilhos à parte, vamos falar do que é sério. Bom, o seguinte, eu estava lendo aquele livro A Volta ao Mundo em 80 Dias e isso deveria ter, eu acho, por volta de uns 14 anos, 13, não sei, não me lembro mais, mas era mais ou menos a idade que eu tinha quando eu li. Eu li o livro e vou resumir aqui. Então, se você não leu o livro, eu vou dar spoiler, com certeza. Então, se você não leu o livro, cara... Bom, mas depois de tanto tempo, se você não leu, você merece esse spoiler. Então, eu vou contar aqui mais ou menos o que acontece no final. O livro trata-se de um cara que tinha feito uma aposta num clube lá de cavalheiros para poder dar a volta ao mundo, isso lá, sei lá, 1800 e Guaraná de rolha. Então, para ele dar uma volta ao mundo, que naquela época a tecnologia já permitia, né, os trens, a velocidade, né, então, enfim, já era possível dar a volta ao mundo, que essa volta ao mundo fosse feita em 80 dias. Ele fez uma aposta, o cara não era de aposta, mas fez uma aposta que ele ia usar, por sinal, metade da fortuna dele para poder viajar em volta do mundo e outra metade ali ia ser o pagamento da aposta, se caso ele perdesse, ou seja, se ele perdesse a aposta, ele ia perder tudo, mas ele pegou essa aposta e saiu em determinada hora e marcou uma data pela qual ele teria que voltar. Né? Então, determinado dia lá, ele teria que estar de volta no mesmo clube, na mesma hora marcada. Se ele não cumprisse a hora, por um minuto que fosse, então ele perderia. Aí ele deu essa volta. Ele saiu de Londres e aí saiu pela Europa a fim, ou seja, ele foi de oeste para leste. Vai passar pela Turquia, pela Índia e por aí vai. Depois até chega lá nos Estados Unidos e para dar a volta toda e voltar para a Europa de novo. Então essa era a trajetória que ele ia fazer, de oeste para leste. Mas o curioso, que aí agora a questão do spoiler, lá no final do livro a gente descobre que ele chega em Londres um pouquinho atrasado, 5 minutos se eu não me engano, atrasado da hora e da data que ele tinha marcado. Então ele chegou lá em Londres, já tinha passado 5 minutos, então ele nem foi no clube lá de cavalheiros que estava combinado para ele ir. Ele nem foi, ele foi para casa dele porque já tinha perdido tudo. Então no outro dia ele simplesmente ia empacotar as coisas para poder entregar. E aconteceu que no outro dia ele tinha um criado e esse criado saiu para poder, acho que comprar um jornal, para ver alguma coisa. E no jornal, acho que foi no jornal que ele viu que a data que eles chegaram na realidade não tinha sido a mesma data, ele tinha chegado um dia antes do previsto. O que era bem estranho porque eles fizeram a volta em 80 dias, mas o autor deixa bem claro que só pelo fato de ele ter feito a volta de oeste para leste, então ele teria ganhado um dia. Bom, eu tinha 14 anos na época e isso deu um boom na minha cabeça. 14 anos estou falando, né? Deu um boom na minha cabeça que eu pensei, peraí, eu já tinha duas questões na cabeça, que era aquela questão de que na velocidade da luz você poderia dar a volta na Terra, 8 voltas na Terra em 1 segundo, seria suficiente para você poder... Já tinha essa ideia na cabeça, se é verdadeiro ou não, não sei, sei que eu tinha isso na cabeça. 8 voltas na Terra em 1 segundo se você viajasse na velocidade da luz. Outra coisa que eu me lembrava bastante é num dos filmes do Superman, onde o Superman voltava no tempo, dando a volta no planeta. Parece que a Terra ainda voltava um pouquinho, eles forçaram meio a ideia lá, um poder que o Superman tinha, que a gente nem sabia, mas ele tinha o poder de voltar no tempo. Ele andou tão rápido num movimento contrário da Terra que ele fez a Terra voltar um pouco e tudo se voltou. Aí ele salvou a Lois Lane, que tinha acabado de morrer por causa de uma armação lá do Lex Luthor. Então quem já viu o filme, vou tentar deixar aqui um vídeo aqui, você vai lembrar desse caso. Bom, mas com isso na cabeça eu pensei, mas espera aí, e se esse cara, isso realmente aconteceu, será que isso realmente era possível? Era um livro de ficção. Então será que você desse a volta ao mundo em menos de um dia, bastaria isso na minha cabeça da época? Se eu desse a volta ao mundo em menos de um dia, será que eu chegaria a ponto de me ver saindo, porque teoricamente eu teria, como eu iria ganhar um dia, então será que eu daria a volta e me veria partindo, se caso fosse possível, se tivesse alguma tecnologia que fosse possível fazer essa volta ao mundo em menos de um dia, como por exemplo, se fosse através de se você colocasse um Concorde que não precisasse abastecer, que o resto fosse só combustível, naquela época, esse Concorde viajasse numa velocidade supersônica e desse a volta na Terra, será que chegaria antes dele mesmo partir, por uma questão ou entraria
num paradoxo de tempo e espaço, porque de fato ele teria chegado antes dele sair. Bom, você deve estar achando que, tipo assim, com certeza não. E por acaso eu também levei essa questão para uma professora minha na época de geografia. Eu peguei e perguntei para ela, eu não era muito de perguntar as coisas, mas eu levei a questão para ela e mostrei. Né? Eu falei, professor, isso aqui e tal, será que... E ela era uma pessoa assim, que nunca tinha visto ela ficar sem responder nada, mesmo ela não era... Ela sempre... eu considero uma pessoa bastante inteligente, inclusive, por sinal, na área lá de geografia e tal, tudo mais. Bom, mas eu perguntei para ela, né, e ela olhou e achou a questão muito interessante, né, acho que ainda mais porque eu era bastante novo. Ela achou a questão aí bastante interessante e falou comigo que o seguinte, que provavelmente não, que provavelmente aquilo não aconteceria, mas que a questão era muito boa, que só o levantamento da questão era muito boa, que eu mostrasse para o meu professor de física. Eu nunca fui muito de... Nessa época que isso aconteceu, sempre um cara muito acanhado, e para mim já procurar ela para me mostrar já foi meio complicado. Então eu de fato eu não procurei o professor de física. Eu falei, não, eu vou tentar responder isso por mim mesmo. E na época levei um tempinho, mas depois eu acabei percebendo que realmente aquilo não aconteceria. Por quê? Isso é simples. Datas, horas, dias, fuso horários, essa questão toda são apenas convenções humanas. Então, se você desse a volta na Terra em menos de 24 horas e chegasse no mesmo aeroporto, na mesma pista que você saiu, isso não mudaria nada. Provavelmente os acontecimentos que você viriam durante a trajetória que você fez seriam os mesmos. Então, nesse caso, você não teria mudado nada, né? Aí eu pensei, a não ser que você fizesse igual fez o Superman. Você chegasse até um ponto onde você não visse nenhum acontecimento, vamos supor assim. Né? Se você não visse nada. O que a gente tem que pensar aí, nesse caso, na questão da teoria do caos. Vamos supor que você está sentado nesse exato momento assistindo esse vídeo e tem uma borboleta voando de forma que você possa ver, ou caia um copo, ou o vento bata no seu cabelo, ou você sinta um cheiro gostoso que vem da cozinha, ou se você não está na sua casa, você está no trabalho, você está vendo várias pessoas de um lado para o outro, qual que é a chance de todos esses acontecimentos, de todos esse sistema complexo, de tudo isso voltar, né? E de tudo isso acontecer, você forçar que isso volte no tempo? Então seria praticamente nula, né? Apesar que nesse caso do Superman, a gente sempre tem que levar em consideração que o fato de você não ver não muda, as coisas ainda continuam lá. Será que teria que ter alguma posição relativa em relação à Terra que você precisaria dar essa volta? Assim, precisaria dar essa volta para poder anular esses acontecimentos? Ainda a resposta continuava sendo negativa, porque provavelmente não. Pelo menos não nesse ponto. Eu tentei forçar a ideia para... por muito distante, levar esses limites aí para o infinito, ou pelo menos pelo muito grande. Então, ainda assim, eu não obtive uma resposta positiva, porque a única forma disso acontecer, de você tornar o tempo insignificante, é se o tempo fosse insignificante com um sistema isolado, ou mesmo o tempo fosse insignificante em momentos separados. Eu deixei isso também explicado, mas eu não vou entrar nesse detalhezinho agora não. Eu vou voltar disso depois, que está nas minhas anotações, que é na questão dos acontecimentos, nesse paradoxo de um sistema isolado, onde os acontecimentos pudessem ser anulados e não tivesse ponto referencial pertinente. Mas isso é uma outra questão e eu não vou entrar nela agora não. O importante saber é que nessa época, depois dessa ideia que me passou na cabeça, eu tentei de várias formas imaginar um ponto, um espaço onde eu pudesse ir e voltar para ele e que os acontecimentos que tivessem acontecido na Terra, os acontecimentos redundantes, mas que todos esses acontecimentos não fossem importantes para o movimento que fosse feito, ou seja, que eles fossem insignificantes. Então o tempo passaria de forma diferente para onde você estivesse do que para o lugar onde você estivesse fazendo referência. Mas a única resposta que eu encontrei foi que não seria possível eu localizar um ponto no espaço fixo, porque na realidade, em referencial, está tudo em movimento. Então, se está tudo em movimento, nossa,
eu não teria a menor condição de marcar um ponto assim, fixo no espaço, da malha do espaço-tempo. E isso fazia todo sentido no mundo, porque se você não tem condição de marcar um ponto fixo na malha do tempo, na malha do espaço-tempo, então, como a gente poderia ter localização de fato no espaço? Bom, aí é que tá. Eu vou tentar agora jogar uma outra ideia aqui, que talvez eu faça num segundo vídeo. Provavelmente eu vou fazer para que esse não fique muito extenso, que é o que surgiu na minha cabeça a partir daí, que é da primeira ideia do que surgiu a culminância. Foram os primeiros pontos lá marcados e da relação de referencial de movimento. Então eu vou fazer no próximo vídeo.